O filme abre em pleno voo, em uma jornada de Los Angeles a Paris. Alguns comissários de bordo discutem animadamente seus planos para quando finalmente pousarem em Paris. Mas em meio à calma habitual, o copiloto de voo, Andy, está inquieto. A curiosidade o consome. Ele não consegue ignorar a estranheza da carga que estão transportando. Uma grande remessa, fortemente protegida, vigiada por um homem vestido com traje de proteção completo e armado com uma arma. Randy, incapaz de esconder o incômodo, se volta para o piloto, Ray, e pergunta sobre a carga misteriosa. Ray, com o rosto sério, admite que não sabe muito mais do que ele. Explica que a carga está envolta em segredo. No fim, Ray tenta tranquilizar Randy, pedindo que ele não se preocupe com a carga e foque na sua principal responsabilidade, pilotar o avião. Enquanto a conversa termina, a comissária Megan entra na cabine segurando uma bandeja com café para os dois. Ela pergunta casualmente se é verdade que Ray está prestes a se aposentar. Com um sorriso discreto, ele confirma. Esse será seu último voo. Enquanto isso, na cabine de passageiros, uma mistura de pessoas incomuns aumenta a tensão do voo. O oficial Truman, um policial experiente, está escoltando um prisioneiro chamado Frank. O comportamento frio e distante de Frank só aumenta a inquietação do jovem casal Peter e Cara, que trocam palavras calmas, tentando manter o controle. Mais à frente, Tony e Debbie, claramente deslocados, preferem o silêncio. Na dianteira do avião, o jogador profissional de golfe Billy Freeman viaja com sua esposa, Anna. Ele relaxa, tentando ignorar o clima tenso. Na classe executiva, a atmosfera é ainda mais carregada. O Dr. Bennett, o Dr. Sebastian e o Dr. Lucas, todos na primeira classe, estão em uma conversa tensa, menos uma discussão e mais um debate acalorado sobre a carga misteriosa. O conteúdo da remessa ainda é desconhecido para a maioria dos passageiros, e a tensão só cresce à medida que os médicos discordam sobre o que deve ser feito. Enquanto isso, na cabine, Ray percebe uma tempestade se formando à distância. Sua voz soa pelo interfone, calma, mas firme. Ele pede aos passageiros que permaneçam tranquilos, pois a turbulência pode ser severa. O avião começa a tremer violentamente. A tempestade atinge com força, dificultando até mesmo que os passageiros permaneçam sentados. De repente, o caos se intensifica. Um dos itens da carga se solta e atinge com brutalidade a perna do guarda. Seu grito corta o som da turbulência enquanto o impacto provoca ferimentos graves. Ao mesmo tempo, no Pentágono em Los Angeles, a urgência toma conta. Um cientista e um líder militar insistem por ajuda presidencial. Eles pedem uma comunicação imediata com o presidente para informar sobre a fuga de 4 cientistas, entre eles o Dr. Bennett. A tensão é evidente. Eles explicam que esses cientistas estão ligados a experimentos com um vírus biológico extremamente perigoso. As anotações descobertas revelam uma verdade horripilante. O Dr. Bennett conduzia experiências secretas com um vírus capaz de reanimar os mortos. Embora o experimento pudesse mudar os rumos da ciência, um fracasso poderia gerar consequências catastróficas. E, enquanto isso, a bordo do voo, a situação se agrava. Em meio à carga, uma mulher misteriosa surge. Sua aparição repentina choca a tripulação. A doutora Kelly, em pânico, tentava sair do porão de carga. Ao vê-la, o guarda se assustou com sua aparência debilitada e, num reflexo impulsivo, abriu fogo. O disparo errou o alvo, mas atingiu o sistema de comunicação do avião, tornando-o inutilizável. A doutora Kelly, desesperada, levantou as mãos num gesto de paz. Sua voz trêmula tentava explicar que ela era apenas uma médica e que também estava sofrendo de uma condição misteriosa. Mas antes que pudesse continuar, o guarda a interrompeu, ordenando que ela se afastasse imediatamente. Como um dos mortos-vivos, a transformação foi rápida e brutal. Enquanto o caos se desenrolava nos fundos do avião, a tensão também aumentava entre os passageiros. Peter e Tony, em relacionamentos conturbados, trocavam olhares desconfiados. Peter não conseguia tirar os olhos da comissária Stacy, prolongando o olhar além do necessário. Logo depois, o avião mergulhou novamente em uma forte turbulência. A força do impacto foi tão intensa que diversos passageiros foram arremessados de seus assentos. Fragmentos se espalharam por toda a parte. Truman, o oficial de escolta, foi um dos mais afetados. Desacordado após bater a cabeça no teto da cabine, ele acordou pouco depois, atordoado. E com uma descoberta alarmante, o prisioneiro Frank havia desaparecido. O pânico se instalou. Truman começou a correr pelo avião, interrogando passageiros e membros da tripulação, tentando entender para onde Frank poderia ter ido, enquanto o caos se espalhava pelos corredores. Do outro lado do avião, o tom de Ray era urgente. Ele precisava que Randy se encontrasse com o Dr. Bennett e o Dr. Sebastian para ajudar a reparar os equipamentos de comunicação danificados na área de carga. Mas ao chegarem, perceberam que algo estava terrivelmente errado. O guarda havia sumido. A Dra. Kelly também não estava mais ali. Enquanto procuravam cuidadosamente pela área, a Dra. Kelly e o guarda haviam se transformado.
Agora eram zumbis. Sem qualquer aviso, eles atacaram. As criaturas, com formas grotescas e movimentos rápidos e desumanos, Randy, apavorado, correu de volta para a cabine. Sua mente girava em pânico. Chegando lá, ele avisou Ray do que havia acontecido, que a carga transportada estava contaminada. Havia zumbis a bordo. As criaturas atacaram, e tanto Sebastian quanto Lucas estavam mortos. Ray tentou manter a calma. Cético, rejeitou a alegação de Randy, sugerindo que ele estava confundido. Para Ray, zumbis não passavam de ficção, algo saído de filmes de terror, não da realidade. Mas Randy insistiu. Seu medo era genuíno. Ele estava certo de que a ameaça era real e que precisavam pousar o avião imediatamente, antes que os zumbis se espalhassem. No entanto, uma violenta tempestade se aproximava. Pousar agora era impossível. Ray, percebendo a gravidade crescente da situação, instruiu Randy a procurar por Paul, um policial contratado secretamente para garantir a segurança a bordo. Ele talvez fosse a única chance de conter a crise. Randy encontrou Paul e tentou explicar. No começo, Paul não acreditou. Aquilo parecia loucura. Zumbis? Soava como um enredo barato de terror. Não podia ser verdade. Apesar do seu ceticismo, o senso de dever de Paul falou mais alto. Ele sabia que não podia simplesmente ignorar aquele aviso. Decidiu agir. Sua primeira intenção foi procurar o Dr. Bennett, o homem responsável por aquela carga misteriosa. Quando Paul encontrou Bennett, foi direto ao ponto. Queria saber o que havia dentro da carga, mas a resposta do médico foi evasiva. Seus olhos brilhavam com algo difícil de ler. Ele afirmou que a carga continha apenas objetos históricos frágeis, relíquias valiosas, mas totalmente inofensivas, que não deveriam ser abertas por pessoas não autorizadas. Enquanto isso, do outro lado do país, no Centro de Comunicação de Voo em Los Angeles, a tensão aumentava. O Departamento de Segurança Interna havia ordenado que o avião de Ray retornasse imediatamente para Los Angeles, mas quando os oficiais tentaram contato com a aeronave, descobriram que o sinal havia sido perdido há vários minutos. A bordo do avião, Truman estava completamente focado na busca por Frank. Sua mente não parava. Ele suspeitava que o prisioneiro ainda estivesse escondido em algum lugar dali. Juntos, decidiram investigar a área de carga. Frank poderia estar escondido lá, e Paul não pensou duas vezes em ajudar. Ambos desceram armados, prontos para qualquer coisa. Vasculharam o local com atenção. Não havia sinal de Frank. Nenhum zumbi. Nada. O silêncio era perturbador. Foi nesse momento que Paul notou uma abertura no poço de ventilação. Sem hesitar, se aproximou determinado a investigar, e foi quando uma figura surgiu das sombras. Um zumbi faminto saltou para cima dele. Paul agiu por instinto, atirou a queima-roupa. Os tiros ecoaram pelo espaço fechado. O caos se instaurou. Na mesma hora, Truman, que ainda vasculhava a área, foi atacado por outro zumbi. Em meio ao susto, sua arma disparou, e a bala saiu em direção à cabine principal. Lá, a comissária Emily tentava desesperadamente manter a ordem e acalmar os passageiros em pânico. Ela se preparava para entrar em contato com Ray, mas não teve tempo. Kelly, que havia escapado pelo poço de ventilação, apareceu de surpresa e atacou. Os gritos de Emily cortaram o ar, fazendo Randy reagir na hora. Ele correu e descarregou sua arma no poço de ventilação, tentando impedir que os zumbis alcançassem a cabine e atacassem os passageiros. Mas a ameaça estava longe de acabar. Zumbis começaram a emergir de trás do vidro do banheiro. Peter e Tony entraram em pânico. Robbie correu até ela, mas foi atacada pelos próprios zumbis. A violência se espalhou como um incêndio. O ar ficou pesado de terror. Sam tentou ajudar, mas foi mordido por uma das criaturas. A cena se transformou em puro frenesi. O pânico se espalhava com cada vez mais passageiros sendo arrastados para o pesadelo. Enquanto isso, Megan, outra comissária de bordo, relatava freneticamente a situação para Ray. Sua voz tremia, mas ela conseguiu descrever claramente os agressores. Eram o mesmo tipo de zumbis que Randy havia alertado antes. O rosto de Ray endureceu ao ouvir as notícias sombrias. Sem hesitar, ordenou que Megan mantivesse os passageiros calmos, enquanto já colocava os procedimentos de emergência em prática. Estava se preparando para um pouso forçado. Dentro do avião, o caos atingia um novo nível. Emily, agora completamente transformada em zumbi, avançou contra Randy. Mordeu com força, cravando os dentes na carne dele. Dor e desespero tomaram conta enquanto ele lutava para se libertar, mas o estrago já estava feito. Ele estava gravemente ferido. No meio do tumulto, o Dr. Bennett, apavorado e sem saber o que fazer, implorava para Ray abrir a porta da cabine. O medo o dominava. Não queria ser mais uma vítima daquele surto que ele mesmo ajudou a criar. Queria se esconder, fugir do mesmo destino. De repente, o avião foi sacudido por uma turbulência violenta. A aeronave deu um solavanco e vários
passageiros foram arremessados ao chão. Em meio ao caos desorientador, os zumbis conseguiram romper o chão da cabine. Um dos passageiros foi pego de surpresa e se tornou uma presa fácil. Seus gritos foram engolidos pelo desespero ao redor. Megan tentou fugir, mas acabou cara a cara com Stacy, agora completamente infectada, os olhos fundos, famintos como os dos mortos. Antes que Megan pudesse reagir, Frank surgiu a tempo, salvou-a, empurrando-a para longe e mandou que ela corresse. A classe econômica inteira já havia sido dominada pelo surto. Na frente do avião, o caos continuava. Uma freira tentou salvar um passageiro, puxando-o desesperadamente dos zumbis. Mas os mortos-vivos foram rápidos. Num momento horrível, a freira foi arrastada pela multidão. Sua perna foi arrancada violentamente enquanto os zumbis a devoravam viva. Os gritos tomaram conta da cabine, mas não havia para onde correr. Enquanto isso, longe dos destroços, o líder militar August recebeu notícias críticas da base da Força Aérea. Eles haviam localizado o avião que transportava o Dr. Bennett, mas não conseguiam estabelecer contato com o piloto. E a situação piorava a cada segundo. Sem muitas opções, August tomou uma decisão difícil. O avião precisava ser destruído, houvesse sobreviventes a bordo ou não. O surto dentro da aeronave era como uma bomba prestes a explodir. Eles não podiam correr o risco de que aquilo se espalhasse. Enquanto isso, na classe executiva, Billy e outros passageiros ainda não sabiam do desastre que se desenrolava nos fundos do avião. O surto já havia se espalhado, mas ninguém ali percebia o perigo. Até que Emily, agora transformada em zumbi, surgiu na frente deles. No meio da confusão, Billy se encontrou com Truman e Paul. Eles também lutavam desesperadamente contra os zumbis. Pediram sua ajuda, sabendo que sua força poderia fazer a diferença. Mas Billy hesitou. Não podia deixar sua esposa para trás. Ela ainda estava na classe executiva, sozinha, desprotegida. Ele não podia correr esse risco. Foi quando Bennett, sempre o estrategista, sugeriu que fossem para a sala de ventilação. Acreditava que seria o lugar mais seguro para se esconder dos zumbis. O grupo então se moveu em direção à parte traseira do avião. Mas assim que chegaram lá, o avião foi atingido por outra rodada de turbulência violenta no meio do caos. Um dos passageiros foi arremessado contra a cabine da classe econômica, onde os zumbis já aguardavam e rapidamente o dominaram. Enquanto isso, Randy, que havia sido nocauteado mais cedo no cockpit, recuperava a consciência tentando entender o que estava acontecendo. Ele pediu para Ray abrir a porta da cabine, e quando Ray obedeceu, esperando conseguir alguma clareza, viu nos olhos de Randy um vazio perturbador. Seus movimentos eram espasmódicos, e num piscar de olhos, ele avançou contra Ray mordendo-o no pescoço. Enquanto isso, Truman e Paul enfrentavam uma batalha desesperada contra uma maré de zumbis cada vez mais forte. Eles vinham de todas as direções, empurrando os dois homens ao limite, e quando encontraram Frank e Megan, uniram forças rapidamente improvisando barricadas com tudo que podiam encontrar, tentando conter os mortos-vivos, mas mesmo com todos os esforços à barreira. A munição estava acabando, e a situação piorava a cada segundo. Truman então gritou para Megan, pedindo que ela entrasse em contato com Ray. Eles precisavam que o piloto pousasse o avião, mas quando Megan tentou fazer a ligação, não houve resposta. No começo, era suave, quase imperceptível, mas logo ficou claro. Era Billy e Anna. De alguma forma, eles haviam sobrevivido ao caos e aos ataques dos zumbis. Em poucos minutos, ele tinha um plano improvisado em mente. Ele se aproximou da área de carga, ciente de que era agora ou nunca. Enquanto tateava no meio da fumaça e do caos, buscando desesperadamente a arma do guarda, uma explosão sacudiu o compartimento. Os estrondos ecoaram por todo o avião. Os danos haviam sido significativos, mas alguns zumbis ainda se arrastavam vivos, chamuscados, cambaleando com uma intenção predadora nos olhos sem alma. Truman ficou cercado. O cheiro de carne queimada e o rugido dos mortos encheram o ar. Por um momento, o desespero ameaçou vencê-lo, mas ele se recusou a ceder ao medo. Num último surto de energia e coragem, abriu caminho com brutalidade entre os cadáveres vivos, até finalmente emergir da sala de carga com uma submetralhadora em punho e um bom estoque de munição. Na cabine, a tensão era palpável. Foi então que um jato militar apareceu no radar, sua silhueta cortando o céu como um presságio sombrio. Os olhos de Truman se arregalaram. Aquilo não era um resgate, era um ataque iminente. Ele imediatamente avisou os outros. O jato estava vindo para destruir o avião, não para salvá-los. O pânico se espalhou entre o grupo, mas Truman manteve a voz firme. Se conseguissem fazer o piloto do jato entender que havia sobreviventes a bordo, talvez pudessem evitar a destruição. Mas havia apenas uma forma de tentar: alcançar a cabine e usar o sistema de comunicação. Não havia mais tempo para hesitações. O grupo se armou e partiu, prontos para forçar caminho por entre os mortos. Era a última chance. Ou chegavam
chegavam até a cabine, ou seriam apagados do céu antes de tocar o chão. O número de mortos-vivos atacando de todos os lados tornava impossível avançar. O caos era total e sufocante. E no meio da loucura, Billy e Anna foram mordidos de novo. Mais um golpe cruel na esperança que já se esvaía com o tempo correndo contra eles. Billy, ensanguentado e quase sem forças, junto com Truman e os outros, gritavam para que continuassem avançando rumo ao... Os dois se moveram até a frente do avião, atraindo os infectados, mas não era o bastante. Logo estavam cercados pela horda voraz. Então Billy tomou uma decisão impossível e, num ato desesperado, arrancou a porta do avião, fazendo com que a súbita despressurização sugasse dezenas de zumbis para fora, lançando-os no ar como bonecos em meio à corrente mortal. Aproveitando o caos, Truman e os outros correram rumo à cabine com o coração disparado e o som da destruição ecoando nos corredores. Frank se lançou sobre o sistema de comunicação, na esperança de alcançar o piloto do jato, implorando para que cancelasse o ataque. Truman e Frank lutavam para manter o controle da aeronave, tentando desviar do míssil que agora já os havia travado como alvo. Mas tudo aconteceu rápido demais. O impacto foi devastador. O míssil atingiu em cheio o centro do avião. Uma explosão brutal rompeu a fuselagem, espalhando fogo e destruição. Uma virada inesperada, um dos zumbis lançados no ar colidiu com o jato, fazendo com que ele perdesse o controle e caísse em espiral até explodir numa bola de fogo no céu. Os destroços choviam sobre a terra, enquanto dentro do avião danificado, Truman e Frank lutavam contra a gravidade, o pânico e a destruição. Truman, Megan, Paul e Frank deixaram o avião a pé, exaustos, famintos e machucados, seguindo na esperança de alcançar a cidade mais próxima, após enfrentarem o horror absoluto, ansiando apenas por uma refeição, por um pouco de paz, mas sem saber que o perigo ainda não havia acabado. Eles não perceberam que alguns zumbis haviam sobrevivido ao impacto, e se esses infectados chegassem à cidade, o vírus poderia se espalhar de novo, e dessa vez com consequências ainda mais catastróficas para toda a humanidade.